Canoa, de onde a gente parou, né? A gente parou na questão política, né? Salvo me engano, a gente parou nas composições da Câmara de Vereadores, né? Nos, nos presidentes. A aula de português vai ficar para a próxima semana. Acho que foi a Maiara que perguntou, né? É na próxima semana. Porque amanhã a gente vai ter aula de lei orgânica, direito, e na sexta-feira aula de geografia. Aí na próxima semana a gente ficou aqui em Poder e Cidadania, na parte da cidade e seus governantes, né? Deixa eu pegar aqui o celular que estava carregando ali para a gente transmitir. Matemática nós não teremos matemática não, minha querida Marta. Matemática somente para o professor de matemática e matemática básica para educação infantil e primeiro ao quinto ano. Então a gente não vai ter exigência de matemática para todos os cargos, e aí matemática foi retirado do currículo. Foi retirado do currículo. Aí hoje, devido a esse contratempo, o professor acabou se atrapalhando, achou que hoje era terça-feira e marcou outros compromissos. A gente vai ter a aula que iria ser ontem e a gente acabou não podendo ter, vai ser hoje. A aula de conhecimento específico, história de Lagoa da Canoa. A gente está aqui, cidade e seus governantes, na parte do poder legislativo, né? O poder legislativo de uma cidade é composto pelos vereadores. Até o ano de 2016, desde 1962 até 2016, a composição da Câmara de Vereadores era 9 vereadores. A composição de 63 até 2016 eram 9 vereadores, a composição da Câmara de Vereadores. Em 2015, houve uma alteração na lei orgânica, né, o projeto de lei, onde aumentou o número de vereadores de 9 para 11. Lembrando, o número de vereadores é determinado por quê? Quem é que me lembra? Quem é que sabe aí? Quem é que vai lembrar? É determinado por quê o número de vereadores? Vamos aí no chat aí, eu abro o microfone e me lembrem. Número de habitantes? Isso, muito bem, Marilene. De acordo com o número de habitantes. Pode falar, Wagner. E o mínimo é a quantidade, é pela quantidade de habitantes e o mínimo é 11, não é isso? Não, 9. O mínimo é 9. O mínimo é 9? O mínimo é 9 ainda, né? Isso é. Uhum. Aí vai aumentar dependendo da quantidade, né? Isso, da proporção de habitantes, né? Isso, exatamente, Beleza. Wagner. Beleza, Exatamente. beleza. O mínimo continua sendo 9. Até Uhum. 15 mil habitantes, o número é 9, o máximo é 9, até 15 mil. Subiu de 15 mil, vai até 25 mil, pode ser 11. Até 35 mil, pode ser 13. E assim vai, chegando ao máximo, que é a cidade de São Paulo, que tem cerca de 55 vereadores. Mas aí todo mundo já está ligado, né? O que determina o número de vereadores de uma cidade é a sua população, a quantidade de habitantes nela. Até 2016, nós tínhamos 9 vereadores compondo a Câmara de Vereadores.
Em 2015, houve essa alteração na lei orgânica, foi aprovado o aumento para 11 a composição da Câmara de Vereadores. Na eleição de 2016, assumiu a Câmara de 2017, né, o mandato legislativo, o período do mandato legislativo de 2017 foi aumentado de 11 para 11 o número, e até hoje, né, o ano que vem teremos eleições e a composição ainda continuará 11. Pergunta: Professor, se pelo censo diminuísse a população, baixasse de 15 mil, o que aconteceria? O que aconteceria com esse número de 11 se Diminuiria, né? ia diminuir. diminuiria, retornaria para 9? Muito bem, Valmirene, muito bem. Quem ia falar, pode perguntar. Ô, professor, aí para o senhor ver, a cidade de Palestina, ela é uma das maiores cidades em expansão territorial, em território. E a sua população, ela é uma das menores, não é isso? Aí por isso que a quantidade de vereadores é a menor também, não é isso? Pindoba também é o mínimo, Olho d'Água Grande também é a população pequena. Mesmo que quisessem, não conseguiriam aumentar para 11, por exemplo. Já Giral, a população de Giral tem cerca de 40 mil habitantes. Giral pode pular de 9 para 13. Pode ser feito em Giral, pode ser aumentado para 13, o número de vereadores lá em Giral, que tem 40 mil habitantes em Giral. Não sei agora o resultado preliminar, se diminuiu, se aumentou com relação ao censo agora de 2023. Mas aí, vamos lá. Nós estamos em 2024, nosso concurso está se aproximando exatamente a 32 dias da prova, se não houver prorrogação nenhuma, né, para a prova. A gente não sabe ainda, mas esperamos que não, né? Mas se houver, estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando, né? O Poder Legislativo de uma cidade, composto pelos vereadores, a composição, o número mínimo de cadeiras na Câmara de Vereadores, 9, né? E vai aumentando de acordo com a população. Na nossa cidade, nós temos, desde 2017 para cá, 11 vereadores compondo a Câmara de Vereadores. Dentre todos os vereadores, tem todas as câmaras, sempre há a escolha do representante do Poder Legislativo perante a sociedade, perante os poderes. Esta pessoa é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é escolhido entre os vereadores em uma eleição com votação restrita aos membros do Poder Legislativo, né? Ao longo da nossa história, né, nós temos 62 anos de história, né? Estamos aí entrando no 62, né? Nós temos 61, mas estamos entrando este ano, 2024, no aniversário 62. Então, nós temos, ao longo da nossa história, alguns presidentes da Câmara. Mas antes da gente ir para esses presidentes da Câmara, vamos aqui a uma questãozinha simples, que vai responder aquele que tiver um dos símbolos máximos do nosso município, no seu HD mágico, na sua cabecinha. Vamos lá. Quem foi o responsável pela primeira missa dedicada a Nossa Senhora da Conceição? O padre Alfredo Silva. Uma missa celebrou, né? Não é isso? Depois de algum tempo, a tão sonhada Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída. E nesta, o padre Alfredo Silva, uma missa celebrou. Nós estamos falando aí de um símbolo que tem uma informação importante, né? Primeira missa celebrada na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, prédio tombado, né? Prédio que pertence ao patrimônio público municipal, né? Tombado, né? Como patrimônio arquitetônico, e também tem algumas informações lá que a gente precisa aguardar, né? Para respondermos a nossa questãozinha, né? Isso aqui
Aqui nós temos as composições dos presidentes da Câmara. Nós temos 3 destacados aqui. Mauro Vieira foi o primeiro presidente da Câmara, né? Mauro Vieira de Souza foi o primeiro presidente da Câmara. Também Mauro Vieira participou da emancipação, né, da luta pela emancipação da nossa cidade, né? Maria Gorete Alves da Fonseca foi a primeira mulher eleita vereadora. Maria Gorete foi eleita em 92, na eleição de 92, ou seja, 93 assumiu a primeira mulher eleita no nosso município. Se a gente for olhar direitinho, de 63 para 93, né? 73, 10 anos, 83, 20 anos, 93, 30 anos para a primeira mulher eleita vereadora no nosso município. Mulheres participem mais da política. A política é o meio onde se discute, se procura, se debate e busca o bem comum, segundo Aristóteles, né? E este deve ser o objetivo de todos aqueles que participam da política. Então, é muito tempo, se a gente for analisar, 30 anos de emancipação da nossa história para termos a primeira mulher eleita vereadora no nosso município. E, em consequência, também foi a primeira mulher presidente da Câmara, né, que assumiu de 95 a 96, a Maria Gorete Alves da Costa Fonseca, né? Então, 30 anos tivemos a primeira mulher eleita vereadora. Atualmente, nós só temos apenas uma parlamentar, né, na Câmara de Vereadores, que é a Jane Balbino. É muito pouco, muito pouco. As mulheres têm que participar mais ativamente do processo eleitoral. Vamos lá, continuando, outra informação importante. Lorival Leandro Gomes. Lorival Leandro Gomes é o presidente da Câmara com mais tempo seguido na presidência daquele poder, né? Lorival foi presidente de 2006 até 2012. 8 anos. Não, 2006 não, de 2005. De 2005 até 2012. De 2005 até 2012, Lorival Leandro Gomes foi o presidente até hoje com maior tempo consecutivo de exercendo a chefia, né, a presidência do Poder Legislativo no nosso município. Alguém mais está derretendo porque eu estou aqui e estou me desmanchando em água. De tão quente que está aqui. E olha que tem um janelão aqui, né, na minha cozinha, que é bem ventilado, mas hoje está bastante abafado. Vamos lá. Então, nós temos aqui no quadro, né, da história dos nossos presidentes da Câmara, um retrato da história política nesses 62 anos que a gente está adentrando, né? Nós temos 61 anos de idade enquanto cidade e 2024 marca o aniversário número 62. O primeiro presidente da Câmara, Mauro Vieira de Souza, né? Foi o primeiro presidente e foi o primeiro mandato foi 4 anos. Ele assumiu a presidência de 63 a 66. O segundo presidente da Câmara foi José Bezerra Leite. O terceiro presidente da Câmara, José Joaquim Silva. O seu José Joaquim, ele antes de ser vereador por Lagoa da Canoa, ele foi vereador pelo distrito de Lagoa da Canoa da cidade de Arapiraca. Já tem esse detalhe, né? Antes da cidade ser emancipada, seu José Joaquim foi eleito vereador por Arapiraca, sendo a sua base eleitoral o distrito de Lagoa da Canoa, que elegeu o seu José Joaquim a vereador por Arapiraca, né? Quando a gente pertencia
Arapiraca, né? José Emiliano Correia, Antônio Francisco dos Santos, foi o quinto presidente da Câmara. E alguém pode perguntar, mas Antônio Francisco não foi o prefeito, e como é que no mandato seguinte ele foi presidente da Câmara? Antônio Francisco, o meu avô, ele foi eleito prefeito, primeiro prefeito, e depois de 4 anos ele apontou o prefeito Aloysio Oliveira. Aloysio Oliveira, anteriormente, era vereador. Aloysio Oliveira, quem não conhece, é o pai do professor Reinalvo. O pai do professor Reinalvo era vereador quando meu avô era prefeito, no primeiro mandato, né, de 63 a 68, né, 68. Foram 8 anos de mandato, né, o primeiro mandato. E aí meu avô apontou e indicou o seu Aloysio e foi candidato a vereador naquela eleição. E naquela eleição, Ô, ele Nando, foi. a minha mãe está dizendo que depois do seu Aloysio, o vô Manezinho também foi vereador. Foi, vereador também. Aí o que aconteceu que ele se tornou também presidente da Câmara, foi o quinto presidente da Câmara do nosso município, né? Heloísio José dos Santos, o sexto, João Angelino dos Santos. E João Angelino dos Santos, após ser presidente, ele veio a ser prefeito do nosso município, né? Ele, na eleição de 77 a 78, de 77 a 82, ele foi eleito prefeito. Só que acontece que o seu João Angelino faleceu de um acidente durante o mandato. E no segundo ano de mandato do seu João Angelino, ele sofreu um acidente de carro e foi uma tragédia, né? Várias pessoas da Canoa faleceram, inclusive o prefeito. E aí quem assumiu foi o seu Aurelino Rodrigues de Paula, a prefeitura, né? Mas a gente observa que alguns presidentes da Câmara já foram prefeitos. Antônio Francisco foi prefeito, o seu Aloysio foi vereador e foi prefeito, o João Angelino, né? Manuel Rocha dos Santos, o Zominho, também foi presidente da Câmara e foi prefeito. E tivemos... só foram esses, só foram esses. Aí a gente tem, depois de João Angelino, José Emiliano Correia, Manuel Rocha dos Santos, que foi, em sequência, em 82, foi eleito prefeito do município, assumindo de 83 até 88. José Joaquim, novamente, foi presidente de 83 a 84. Manuel Farias de Paula, o avô da Marlene, eu acho, né? Não é isso, Marlene? O seu avô, o seu Nezinho, foi vereador muito tempo, foi uns 5 ou 6 mandatos lá na comunidade de Mata Limpa. José Pedro Ferreira, né? Seu Manuel Ferreira, Farias de Paula, novamente, foi presidente. José Carlos Barbosa Leite, Dimas José Gracindo, Maria Gorete Alves, Dimas José Gracindo novamente, José Inácio dos Santos, né? José Inácio dos Santos é o seu bebê, atualmente é vereador ainda. José Noel Fernandes da Silva, Elialdo Ferreira Alves, Lorival Leandro, né? Lorival Leandro foi de 2005 a 2012. Edivaldo Satil de Farias, que ainda continua vereador, o Edivaldo da Mata Limpa, chamam. Jadielso Rodrigues, também continua vereador. Cícero Simonal da Silva e atualmente Claudiano Miguel, né? Está terminando o mandato no final deste ano, né? Como presidente da Câmara. Aí nós temos aqui uma questãozinha simples, fácil, e com toda certeza vocês vão tirar de letra. No dia, tracinho, Antônio Francisco dos Santos foi empossado, primeiro prefeito eleito, e foi instalado a sede do novo município. No mesmo dia, tomou posse na primeira legislatura da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como seu presidente
Quem? Ronaldo, Pode falar. essa lista que você postou aí é só de quem foi os presidentes da Câmara, né? É porque Sim, não dá para a gente identificar cada Câmara, cada legislatura, porque seriam muitos, né? entendi. E aí o destaque está no presidente, que é o que está lá no Lagoa da Canoa, terra da gente, né? Uma relaçãozinha com os presidentes. Aí a gente destaca esses presidentes que pode ter alguma questão associando o presidente e o tempo e o período, né? E a gente vai, sempre que tiver uma questão dessa, a gente vai pegar que vai ter as alternativas de alguém de que destaca. Ou o primeiro, ou a Gorete, ou o Louro, que teve destaque na quantidade, né? Teve destaque na quantidade de tempo. A Gorete, por ser a primeira mulher presidente da Câmara, né? E foi, inclusive, a primeira mulher vereadora no nosso município. E o primeiro presidente da Câmara também merece um destaque, né? Aí a gente associa o tempo, que foi presidente da Câmara, e o ano e a pessoa, né? Geralmente o período e a pessoa. Aí nós temos aí muita gente Depois você posta esse slide no grupo, né? eu já postei, mas eu posto de novo, reposto de novo, tranquilamente. Antônio Francisco dos Santos foi empossado primeiro prefeito eleito no dia 25 de janeiro de 1963. Todo mundo aí respondendo letra D, muito bem. E o primeiro presidente da Câmara, Mauro Vieira de Souza. Para quem está chegando atrasado, pegando o bonde andando, estava esperando aula de português e estamos aqui começando 2024 com aula de conhecimentos gerais, né? Conhecimentos gerais. História de Lagoa da Canoa, nossa terrinha querida, amada, que vai nos dar 10 questões, né? Dessas 10 questões, teremos aí no mínimo, umas 5 sobre essa nossa tão sonhada história, né? Mais algumas de lei orgânica, mais algumas de geografia também, né? Então nós temos aí de 3 a 5 questões possíveis da nossa querida história de Lagoa da Canoa. Então vamos continuando aqui na questão 38, nossa resposta letra D. 25 de janeiro de 1963 é uma data que ninguém pode esquecer, que foi a data onde foi instalado o poder executivo e o poder legislativo do nosso município, né? Por conta de que o prefeito eleito foi empossado e a Câmara de Vereadores também foi empossada. Por que, professor, a prefeitura não foi instalada, a sede do município não foi instalada com o prefeito interino, o senhor José Barbosa Ramos? Porque o senhor José Barbosa Ramos, ele foi indicado, e ele foi indicado somente como prefeito interino, sem a Câmara de Vereadores, sem indicação de Câmara de Vereadores, o que ocasiona que não pode existir um município sem os dois poderes constituídos. E a função do primeiro prefeito, o senhor José Barbosa Ramos, foi organizar a primeira eleição do nosso município, né, que ocasionou, ocorreu em novembro de 62, e sua posse dos eleitos foi em janeiro de 63. Alguém quer perguntar alguma coisa? Orlando, é importante a gente ficar de olho, porque pode cair uma pegadinha, né, com relação ao primeiro prefeito. Porque o primeiro prefeito eleito pelo povo não foi o primeiro prefeito do município, né? O primeiro Exatamente. prefeito do município foi José Barbosa Ramos. Aí a pegadinha pode ser trocando, dizendo que foi Antônio Francisco, o primeiro prefeito, né? E dizendo que a função, o objetivo da eleição do primeiro prefeito foi a eleição, mas com o nome de Antônio Francisco, né? Só que é José Barbosa. Pode também ter uma outra pegadinha
de dizer que ele foi eleito, que a sede do poder foi constituída quando ele assumiu, né? E não foi. Nem porque não foi? Porque não tinha poder legislativo constituído. A sede do poder, o poder só pode ser determinado, né, constituído, quando tem o legislativo e o executivo funcionando, né? Dúvidas, perguntas? Ô, Nando, a eleição foi em que ano que você falou? 62. Foi no O mês. mês de novembro. Novembro. Tá certo. Foi Seria novembro de um 62. questionário, assim, tipo, só com essas coisas específicas, mas primeiro prefeito, primeiro vereador, não sei o quê, não sei o quê. Os primeiros, o primeiro presidente da Câmara, né? Aqui para mim, tá, o slide parou de transmitir. Vocês, o que vocês estão vendo aí? Acho que é a internet. Tá no Poder Judiciário para mim aqui. Tá aparecendo aí para vocês o slide? Voltou agora, né? Voltou. Vamos lá. Poder Judiciário, né? Poder Judiciário existe no nosso município? Existe. Existe. Por quê? Porque todos os problemas, os conflitos entre particulares e os conflitos entre executivo, legislativo e particular, né, são resolvidos pelo judiciário. E esse judiciário nosso em si, nós não temos um órgão em si, uma sede aqui no nosso município, mas nós fazemos parte da comarca do judiciário de Feira Grande. Então, todos os procuradores, juízes da comarca de Feira Grande respondem também pelos problemas e pelas situações no nosso município de Lagoa da Canoa, né? O Poder Judiciário ele tem como objetivo, com responsabilidade, defender os direitos das pessoas, né, dos cidadãos. Intervém e resolve conflitos, apura e julga. E pune. Quem pune, quem pune é o judiciário, né? De acordo com a norma, com a lei que foi infringida, né? A punição depois de um julgamento, né? Onde você tenha direito de defesa. Então, o judiciário no nosso município, ele é representado pela comarca de Feira Grande, né? O judiciário do município de Lagoa da Canoa é exercido pelos juízes e promotores da comarca de Feira Grande. Não falou em poder judiciário, a gente tem que lembrar, não existe judiciário municipal. Existe judiciário federal, judiciário estadual. Judiciário estadual, judiciário federal. O judiciário estadual é quem cuida e resolve, soluciona todos os conflitos dos municípios, dos seus habitantes, com os seus habitantes, dos seus habitantes com a administração pública, né? Todos os conflitos que ocorrerem vai ficar a critério do judiciário estadual. A Justiça Federal, ela é dividida em justiça trabalhista, justiça eleitoral, né? E temos aí a questão dos crimes federais, que, nesse caso, são julgados pela Justiça Federal, né? Então, o judiciário faz parte dos poderes que temos no nosso município, né? Constituído, legislativo, Câmara de Vereadores, executivo, prefeitura, e judiciário, juízes e promotores da comarca de Feira Grande. Dúvidas, perguntas, gente, até agora? Ô, Nando, Pode falar. eu tenho um vizinho que ele está estudando para o concurso, aí ele está focado, diz ele, na história de Lagoa da Canoa. Aí hoje ele me perguntando assim, por incrível que pareça, era essa questão, falando sobre a eleição, o ano e o mês. Aí eu falei exatamente, eu lembrava mais ou menos um pouquinho que alguma coisa em novembro, outubro, novembro. Aí ele disse que não, ele disse que foi em setembro. Não, não. A eleição foi em novembro daquele ano. Tudo bem Só que pelo... no Lagoa da Canoa, terra da gente, não consta a data da eleição em si. Aí já foi uma pesquisa à parte. Aí, se não consta no Lagoa da Canoa, terra da gente, a gente nem se preocupa com isso, que não vai ser cobrado, não.
Eu não tô Mas dando o município ele foi criado no final de agosto. A eleição, sem ter o período de campanha, setembro, não tem campanha, né? Não existe, né? O período de campanha foi setembro e outubro, e a eleição foi em novembro. Teve período de campanha. Houve candidatos da oposição, teve candidatos da situação, que basicamente era os candidatos que eram a favor da, da emancipação e os candidatos que eram contra a emancipação. Se dividiu assim a primeira eleição do nosso município. Aí teve período eleitoral, né? Não foi assim. 28 de agosto emancipou. O prefeito assumiu e a eleição já foi em setembro, sem período de campanha. Não, não é assim que funciona. É que o rapaz deve estar se confundindo que foi o período de eleição, né? Ou seja, de campanha. A campanha aconteceu e começou em setembro, né? E a eleição ocorreu no mês de novembro. Entendeu, Luciene? Deve ter sido essa confusão, né? Que começou a campanha em setembro. Vou passar a informação para ele depois. Tranquilo. Certo. Era para ele estar estudando aqui com a gente, né? Também, né? É porque ele não tem tempo, não. Correria, né? Aí nós temos aqui, antes da gente ler aqui a questão 41, já vi um monte de gente marcando. É, Lagoa da Canoa foi emancipada em 63. Não, não foi 63, foi 62. Lagoa da Canoa pertencia a Traipu? Não, ela pertencia a Arapiraca na sua emancipação. José Lúcio de Melo foi o autor? Não, não foi. O Poder Judiciário de Lagoa da Canoa é exercido pelos juízes e promotores de Lagoa da Canoa, que é a nossa alternativa, né? E o primeiro presidente da Câmara foi o senhor José Bezerra Leite? Não, o José Bezerra Leite foi o segundo presidente da Câmara, né, Letra de D, né? vereadores. Pode perguntar quem abriu o microfone. Não, letra D, tô só. Letra D mesmo. Aí vem as leis do nosso município. A principal lei do município de Lagoa da Canoa é a lei mais importante que rege os municípios. Cada município possui a sua. Tem a ordem dos artigos é diferente, mas a essência da lei é basicamente a mesma para todos os municípios, né? Muda a questão das particularidades, né? Os símbolos são diferentes, né? A questão da ordem dos artigos é diferente, mas basicamente tem lá o funcionamento do poder legislativo, o funcionamento do poder executivo, como vai se dar a questão dos servidores públicos, né? A questão do orçamento, né? Que é igual para todas as leis orgânicas, quais são as principais leis do orçamento, o que tem na lei orgânica aqui, tem na de Feira Grande, tem na de Giral, tem na de Arapiraca, né, com relação ao orçamento, e a lei orgânica, ela é a principal legislação do município, né, é a Constituição Municipal, é também sinônimo, né, então falou em lei orgânica, falou na Constituição Municipal. Pode perguntar, Valmirene. Ô, Nando, onde eu acho as atribuições do fiscal da disciplina? É na lei orgânica ou é Não, uma lei? não, é naquela lei do concurso, das vagas do concurso, que lá atrás do pré-edital. Aí Sim, tem as atribuições. No caso do fiscal de disciplina, é assistente administrativo educacional agora, né? sei. É. Aí tá lá as atribuições dos servidores. Aí vemos aqui na questãozinha, no Poder Legislativo desenvolve as leis do município. Na Câmara Municipal, sendo conduzidas por vereadores, são apresentados os projetos de lei, que são levados ao plenário e promovido a discussão e a votação. Também fiscalizam se estão sendo cumpridas, se as leis estão sendo cumpridas. Todo município possui suas leis, e é uma particularidade de cada município. De acordo com este conceito, qual lei representa o município, né? Essa não tem
dificuldade, né? Está falando da lei orgânica. Secretarias municipais, né, que também faz parte do executivo municipal, né? Executivo não é só o prefeito e vice. As secretarias municipais auxiliam o executivo, né? E formam o poder executivo, né? As secretarias formam o poder executivo. No nosso município, nós temos 11 secretarias municipais, né? Pode haver mais? Pode haver necessidade de criar mais, pode haver necessidade de juntar, né? E diminuir o número de secretarias, também pode, né? Isso depende muito, é uma questão de gestão, de governante para governante, pode haver alterações. Além de existirem os poderes municipais, a cidade precisa de auxílio para enfrentar os desafios e administrar com mais facilidade. Nisso, todos os gestores organizam suas ações, contando com as secretarias municipais para planejar e executar essas ações. O Poder Executivo de Lagoa da Canoa tem a atual gestora, a prefeita Tainá Veiga, e conta com as secretarias municipais e os seguintes secretários, né? Nós temos 11. Aí, o porquê que eu não atualizei? Tem secretários que constam no Lagoa da Canoa, terra da gente, e não são mais os atuais secretários, né? Houve mudança. Eu não atualizei por quê? Porque eu acredito que as questões vão cobrar as atribuições da secretaria, os objetivos, a competência que a secretaria tem, né? E qual a pasta de referência. Eu não acredito que a secretaria vai perguntar quem é o secretário de Educação, quem é o secretário de Cultura, quem é o secretário de Saúde. Não vai ser nessa linha. Agora, pode-se perguntar quais são as atribuições da Secretaria de Administração, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Finanças, né? E aí a gente fazer uma associação, né? Uma coluna marcando com a outra. Possivelmente a gente possa ter alguma questão nesse sentido. A primeira secretaria em destaque é a administração. A administração tem a competência de quê? Assessorar o chefe do executivo, coordenar e executar as atividades de apoio administrativo. Falou em apoio administrativo, preservação do patrimônio público, desenvolvimento de recursos humanos. Falou patrimônio, recursos humanos, administração, está falando da Secretaria de Administração, que visa ao seu constante aprimoramento, garantir dessa forma, o pleno funcionamento da administração pública municipal. O secretário municipal de administração, na época da publicação do Lagoa da Canoa, terra da gente, era o senhor Fábio Barbosa Leite. Segunda secretaria de Finanças tem a competência de assessorar o chefe do Poder Executivo, planejar e coordenar a política fazendária municipal, implementação, programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas da administração tributária, financeira, orçamentária, patrimonial e contábil. Olha a palavrinha mágica. Enquanto a administração está falando em preservação do patrimônio público, desenvolvimento dos recursos humanos. Recursos humanos são o quê? Os servidores em geral. Apoio administrativo. A finança está falando em política fazendária, administração fazendária, administração financeira, administração orçamentária, patrimonial e contábil, né? Tudo que se relaciona com as finanças está previsto nas atribuições da Secretaria de Finanças. O secretário de Finanças do município é o senhor Pusque Veiga Lavínias Correia de Sá. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, a competência assessorar o executivo, elaborar estudos e projetos, gerenciar, executar e fiscalizar obras de infraestrutura urbana e rural. Ou seja, obras, viação e urbanismo tem a elaboração, tem o estudo, tem o projeto, tem o gerenciamento, tem a execução, tem a fiscalização das obras de infraestrutura urbana e rural do município, e o secretário, na época,
é o senhor Francisco Ernesto Lavínias Correia de Sá. Licença aqui, gente. O senhor Francisco Ernesto Lavínias Correia de Sá era o secretário na época da publicação do livro Lagoa da Canoa, Terra da Gente, né? Secretaria Municipal de Cultura tem a competência de assessorar o chefe do Poder Executivo no planejamento, na coordenação e na execução dos programas, projetos e atividades relativos à política na cultura, né, nas áreas culturais, né? Tem como secretária municipal de Cultura a senhora Marineide Barbosa Leite. A Agricultura, Secretaria Municipal de Agricultura, né, a competência de assessorar o chefe do Executivo, formular e executar a política de desenvolvimento sustentável, centrado na produção agrícola e agropecuária, e na articulação das cadeias produtivas, promovendo, assim, o aumento da oferta de trabalho no campo, ampliando a renda do produtor e a receita do município e da região. Na época, o secretário municipal de Agricultura era o senhor Valdomiro Batista dos Santos, na época da publicação do livro, né, do Lagoa da Canoa, Terra da Gente. Sexto é a articulação política, né, que tem como competência assessorar o chefe do executivo, coordenando as ações de relacionamento entre os poderes executivo e legislativo, intermediando a relação entre cidadão e administração pública, integrando as atividades dos órgãos da administração pública, visando atender os interesses da comunidade. Na época, tínhamos como secretário o senhor José Alberto de Oliveira Silva. E a sétima secretaria, a Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude também, né? Ainda tem a nomenclatura. Esporte, Lazer e Juventude. A competência dessa secretaria é assessorar o executivo, formular e executar a política de desenvolvimento do esporte, do lazer e da juventude em nossa cidade, no sentido amplo, o esporte formal, como também o esporte informal. O esporte formal, o esporte praticado como competição, e o informal, o esporte praticado como lazer, né, também tem que ser contemplado e também tem que ser desenvolvido no nosso município. Por exemplo, esses grupos de bike, né? São muitos grupos de bike surgindo, né, no nosso município, que isso é um ponto muito bom, né? Para a atividade física, as pessoas estão saindo do sedentarismo, né? E também tem que ser apoiado, não somente aqueles que competem profissionalmente na bike, né? Que nós temos atletas aqui também que competem no circuito alagoano, no circuito do Nordeste, né? De bike, né? Temos o Ângelo, por exemplo, e tem o Fábio, o Fabinho, que foi secretário de administração também, né? E outros atletas também que fazem competição, né, no circuito alagoano de ciclismo, que também tem que ser apoiado essas pessoas, mas também aquelas pessoas que estão se juntando e no momento de descontração, andando de bicicleta, aquelas turmas bacanas, sem o intuito profissional, sem o intuito de competição, também tem que ser visto pela Secretaria de Esporte, né? É o formal e o informal, não apenas o formal. A educação, a oitava secretaria, né, a competência de assessorar o chefe e o secretário da Esporte e Lazer, né, o senhor Valderei Faustino. A Secretaria Municipal da Educação tem a competência de assessorar o chefe do Poder Executivo, planejar e coordenar a execução da política educacional do município, né, visando a formação escolar infantil e do ensino fundamental e a garantia do cumprimento dos preceitos e princípios constitucionais. Tem como secretária a senhora Joana Dark Bezerra Lima Rosendo. A nona Secretaria de Saúde, né, a competência de assessorar o chefe do executivo, planejar, coordenar e executar programas e projetos e atividades visando a promoção do atendimento integral
a saúde da população do município, né? Tem como secretária municipal de saúde a senhora Ana Maria da Silva, esta que, à época, né, a doutora Ana era secretária à época da publicação do Lagoa da Canoa, Terra da Gente, né? 10ª Secretaria Municipal de Assistência Social, tem como competência assessorar chefe do executivo no desenvolvimento das ações referentes à política de assistência social embasada na promoção humana. Tem como secretária de assistência social, à época da publicação do Lagoa da Canoa, Terra da Gente, Maria José Uli Almeida. E, por último, a última secretaria do nosso município é a Transporte, né? A competência de assessorar chefe do executivo no planejamento, na coordenação, no controle, na execução, as atividades de circulação de veículos, transportes do município. Tem como secretário municipal o senhor José Luciano Bezerra Neto. É Neto? É isso, Bezerra Neto. Quais são os símbolos da cidade de Lagoa da Canoa? Quais são os símbolos da cidade da Lagoa da Canoa e onde estão presentes esses símbolos? Onde estão presentes esses símbolos? Me digam aí no chat. Onde esses símbolos estão presentes? Quais são eles e onde estão presentes? Eu quero 2 respostas de vocês. Onde constam os símbolos municipais? Onde consta? Onde consta? Na lei orgânica. Onde está os símbolos municipais? Na lei. A lei orgânica está presente. Quais são os símbolos municipais? Bandeira, brasão e hino. Então, além de estar aqui Repita no aí. contexto histórico, a lei orgânica também consta quais são os símbolos do nosso município. A bandeira, o brasão e o hino. O brasão das armas está na bandeira, lá, né? No meio da bandeira, no centro da bandeira. As cores da nossa bandeira, né? Azul, verde, branco, né? E temos o amarelo no brasão, né? O brasão tem vários símbolos, nós temos um barco, nós temos a mandioca, nós temos o algodão, nós temos o fumo, né, no brasão. Então, tem vários contextos que a gente precisa guardar e não vai esquecer. Onde está presente esses símbolos? Na lei orgânica do município. Fernando, agora não tinha nem como estar na bandeira. Se você falar do hino, não tinha como. Que tem o hino, né, também, né? Não é só a bandeira e o brasão. Tem o hino também como símbolo. Escolas municipais, né? Esse número de escolas aumentou. Que nós temos agora uma creche na Mata Limpa, e foi construída uma outra escola na Mata Limpa e a escola antiga foi transformada numa creche. A escola Peixinho Dourado está sofrendo uma reforma, né? Está passando por uma reforma. E tem uma escola de 12 salas também passando por uma... Está construindo, né? Lá em cima, né? Só que a escola de 12 salas vai ser transferida a governador. A governador Luiz Cavalcante, por ser uma escola onde o terreno não tem para onde crescer, aí vai ser transferida para a escola de 12 salas. A governador vai ser lá no bairro Júlia Barbosa. E a gente tem que lembrar que aquele bairro é o Júlia Barbosa, é o bairro Júlia Barbosa. Não, eu não sabia que tinha outro bairro aqui na Canoa, não. São 8 bairros. Está lá no Lagoa da Canoa, Terra da Gente, que nós temos uma divisão territorial urbana dividida em 8 bairros. Nós temos 23 escolas que atendem educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, né? A música, quando a Valmirene ligou, a música tá alta aí, também percebi. Aqui em casa,
Pô, eu Não, é acho a que televisão. deve ter sido, deve ter sido. É a TV aqui. O que É, tá alto aqui é a gripe, que eu tô já morrendo aqui. Ave Maria, horrível. Ô, Nando, Educação de jovens e adultos, pode eu não falar. conheço esse bairro Júlia Barbosa. Fica onde? Eu não conheço. É novo? Júlia Barbosa é o bairro ali naquelas ruas onde se localizava o antigo matadouro público. Pronto, onde eu moro aqui já pega o bairro, já é bairro. Eita, eu tô É, desatualizada. é. Eu moro no Só, bairro e só não que você sabia. não, só que você não, se você for olhar na sua conta de água e de luz, não está atualizado, ainda está constando centro. Agora, há uma divisão que foi uma divisão feita por lei, né, a gente tem que lembrar. E quem é o responsável por fazer as leis de divisão territorial urbana? Os vereadores é responsabilidade da Câmara de Vereadores. E a gente tem a seguinte divisão. Centro, Alto do Pixuta, é zona urbana. Vila Santa Isabel é zona urbana. Lagoa do Mato 2 é zona urbana. Nossa Senhora Aparecida é zona urbana. Bairro São Luís é zona urbana. Júlia Barbosa, zona urbana. Tá faltando um. Olho d'água. Olho d'Água. Olho d'Água é zona urbana também. Olho d'Água é zona urbana. Aí, Olho d'Água, uma parte rural, uma parte urbana. Porque foi votado e porque foi criada essa lei transformando uma parte urbana, justamente pela questão do início do loteamento. A legislação brasileira, ela tem restrições para loteamento em área rural. Aí o que que acontece? Como o loteamento estava iniciando e tinha o projeto de construção de muitas casas, inclusive se consolidou, né? Nós temos muitas residências ali e ainda tem construção ainda acontecendo no bairro, no residencial Almilira. Aí foi transformado uma parte do olho d'água em zona urbana, justamente para o pessoal conseguir o financiamento pela Caixa da construção das casas. Acho que alguém está com a mão levantada. O Marcelo, pode falar, Marcelo. Ô, Nando, e as aulas presenciais? Tem previsão? E a gente estava com o intuito de ter essa semana já. Só que a prefeitura está de recesso, só volta dia 8. A CEMED está de recesso, só volta dia 8. Tá tudo parado essa semana. Ainda estamos no clima ainda de Réveillon. Aí vai ficar para a próxima semana mesmo a gente organizar. Na segunda-feira, eu já vou aperrear lá o pessoal da CEMED. Já consegui, já com a liberação do local, que é a creche Maria Gorete, vai ser lá na creche. O espaço que a gente vai usar para a aula vai ser na creche. Aí só falta definir só a parte de estrutura, né? A questão de Eita, como vai ficar cadeira, longe. água, cadeira, água. Aí, possivelmente no dia 13, né, no próximo, desse sábado a 8, nós teremos primeiro aulão presencial. Aí, vamos lá, continuando aqui com a nossa historinha. Tá travando, é para todo mundo, alguém, Eu. ou tá normal para alguém? Que às vezes é a Aí, internet, a internet aqui, a internet aí. tá ouvindo? Tô, Aí, no caso, são 23 escolas e uma de ensino médio. São 24. isso, exatamente. Tá certo. Uma escola de ensino médio, né, que é a escola estadual, e as demais escolas são municipais. É ensino fundamental, 1 e 2, educação infantil, né, e educação de jovens e adultos. Na atual gestão municipal, a educação municipal aumentou a nota do IDEB, implantou atendimento para os alunos especiais, né? Quem não conhece esse serviço é ali no CEMAEL, né? No Centro de Educação Especial, ali no vizinho ao ginásio
ao ginásio Nelson da Silva de Jesus, né, o ginásio do Dida. Criou cursos de Libras e Braille, viabilizou de forma intensiva o transporte escolar, entre outras melhorias no município. A educação do... Alguém quer perguntar alguma coisa? Sou eu ainda. É por conta, eu não sei se eu me lembro, se eu lembro, mas são 8 bairros e 25 povoados? Isso. São 25 povoados, zona rural. A divisão do nosso município é essa. A zona urbana possui 6 escolas municipais e uma escola estadual. Se houver uma associação entre escolas urbanas e escola rural, uma boa saída é a gente memorizar e aprender as escolas urbanas, né, que são menos, são uma quantidade menor. Já escolas rurais, nós temos 17, né? 17 escolas rurais e 7 urbanas, né? Totalizando 24, né? E se a gente for lembrar de todas as escolas rurais, é muita escola, né? A zona urbana a gente possui 6 escolas municipais e uma estadual, né? A gente já chegou a possuir 2 estaduais, 2 escolas estaduais, mas infelizmente uma escola estadual ela foi extinta, que era a escola Dom José Maurício da Rocha, né? Por que que ela foi extinta, professor? Porque o governador Renan Filho, ao assumir, ele fez uma política de junção de escolas. As escolas pequenas se transformaram em escolas, extensão das escolas maiores. Aí só continua sendo escola a escola que tinha no mínimo 4 salas. E a Dom José Maurício da Rocha tinha apenas 3, né? Até hoje só tem 3 salas. Aí por isso que ela foi transformada inicialmente em extensão da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, e depois, em si, ainda o governador Renan Filho, no segundo mandato, o secretário Luciano Barbosa, de Educação à época, que hoje é atual prefeito de Arapiraca, ele cedeu o prédio para os municípios, né? As escolas que eram anteriormente extensões, foi cedido o prédio, o espaço físico para os municípios assumirem. Atualmente, a Dom José Maurício da Rocha está funcionando a Escola Peixinho Dourado, né? Terminou o ano letivo, né? Mas o 2023 terminou a Dom José Maurício da Rocha sendo utilizada pela Peixinho Dourado, que está em reforma. Aí na zona urbana nós temos as escolas Professor José Rodrigues Filho, deputado Manuel Pereira Filho, governador Luiz Cavalcante, Peixinho Dourado, educação, ensino fundamental Nossa Senhora Aparecida, Centro de Educação Infantil Maria Gorete Alves da Costa Fonseca e Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição. São essas 7 escolas da zona urbana do nosso município, né? Essas 5 que estão em vermelho sangue, né? Vermelho rubro, aqui elas estão localizadas na mesma região, praticamente, né? Aqui no centro da cidade, o Centro Educacional Maria Gorete, né? Aí vem a Escola Peixinho Dourado, depois a professor José Rodrigues Filho, a deputado Manuel Pereira e mais embaixo a governador Luiz Cavalcante. São as escolas do centro. Nossa Senhora Aparecida é no bairro São Luís, que pode haver uma confusão aqui e dizer que a escola Nossa Senhora Aparecida é no bairro Nossa Senhora Aparecida. Pode haver uma casquinha de banana aqui, né? Colocando aqui que a escola Nossa Senhora Aparecida fica localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Então a gente tem que ter cuidado, a gente lembrar que é localizada no bairro São Luís, no centro.
e é localizada na Vila Santa Isabel, a Escola Nossa Senhora da Conceição. Então a gente tem que lembrar dessas 6 escolas municipais e mais essa estadual, né, que são na zona urbana. Aqui a questãozinha é a gente analisar e marcar de acordo com a coluna, né, que representa quem. Secretaria de Transporte, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura. Quais são as atribuições dessas secretarias? A gente lembrar, falou em transporte, está falando de transporte, do coletivo, da questão de locomoção. Falou em administração, a gente lembrar recursos humanos, patrimônio público, né, administrativo, né, apoio administrativo. Falou em educação, a política educacional. Falou em saúde, tem o pleno atendimento à saúde, né? E falou em agricultura, lembrar da cadeia produtiva, da preservação do meio ambiente, né? Tem tudo isso que a gente tem que lembrar dessas secretarias para a gente responder uma questão dessa, né? Estou vendo aí que a galera já começou a responder, né? E aí a gente vai analisar. A primeira coluna aqui do lado direito nos diz: executar a política de desenvolvimento sustentável, centrado na produção agrícola, né? Ele está falando da agricultura, né? 5, né? Secretaria de Agricultura. A política de desenvolvimento sustentável, a produção agrícola. Planejamento, coordenação, controle, execução das atividades de circulação de veículos. Circulação de veículos, a gente está falando de transportes, né? Planejamento, projetos, programas, visando a promoção do atendimento integral à saúde, ó. Está falando da Secretaria de Saúde. Planejamento, coordenação, execução da política educacional do município. Está falando da educação. E, por último, só pode ser a administração, coordenação, execução das atividades de apoio administrativo, preservação do patrimônio e desenvolvimento de recursos humanos, né? Essa foi muito difícil, não foi, Marcelo? As escolas do interior, né? A gente tem aí as escolas rurais, nós temos a José Rocha dos Santos, a Dom Pedro I, a Dom Pedro II, a vereador Bezerra Leite, Hermeto Pascoal, governador Divaldo Suruagi, presidente Emílio Garrastas Médici, deputado José Bernardes, José Francisco de Brito, José Juvino da Silva, João Angelino dos Santos, professor José Moacir Teófilo, deputado José Marques da Silva, deputado José Lúcio de Melo, Murilo Rocha Mendes, Luiz Eustáquio Toledo, Ulisses Lopes, do Lagoa Queimada é Dom Pedro II, é? Deixa eu já atualizar aqui. Deixa eu já atualizar aqui. Lagoa Queimada. Murilo Rocha, alguém sabe aí? Pode me dizer qual é o Murilo Rocha? Murilo Rocha, Olho d'Água. E Luiz Eustáquio. Barro Preto, olha.
essas são as 17 escolas rurais, né? Acrescendo a isso, nós temos a José Catu, né? A creche José Catu lá na Mata Limpa, só que não consta no livro Lagoa da Canoa, Terra da Gente, não vai ser algo de cobrança, porque eles estão elaborando a prova de acordo com o livro Lagoa da Canoa, Terra da Gente, que foi repassado para a empresa se basear na história, na geografia do nosso município, naquele livro que o pessoal da educação tem acesso a ele, né? E quem não tem acesso pode ir lá na Secretaria de Educação e pedir que o pessoal dá para vocês. Tem muitos exemplares lá. O resumo que eu fiz, o que passei para vocês em PDF, mas foi baseado nesses livros, nos dois livros, né? Nos dois livros. E tem um mais voltado à geografia, né? Que é o que o professor William está trabalhando. E tem os dois mais voltados para história e a questão política, né? Em Palmeira foram inscritos mais de 25 mil pessoas. Muita gente mesmo, né? Palmeira é uma região bem centralizada, tem ali Garanhuns, Bom Conselho, ali pertinho, né? Aí tem muita gente que vai fazer prova naquela região e também aqui Arapiraca também, né? Arapiraca, Taquarana, Coité, vai fazer prova em Palmeira também, Craíbas, né? E, gente, não se aperreiem por concorrência, não. Vocês têm que continuar fazendo o trabalho de vocês, se dedicando. Afinal de contas, vocês só precisam de uma vaga. Vocês não precisam de 3, vocês não precisam de 4, vocês só precisam de uma, que é a sua. Então, não esquenta a cabeça com concorrência, não, porque vai ter concorrência, vai ter. Concorrência vai ter, isso é fato, né? Agora, tem muita dessa concorrência que não está estudando, que não se dedica, que não corre e que não faz o seu papel, o seu dever, que é o que vocês estão fazendo, né? Então, não esquenta a cabeça com essa história de concorrência, não. Quero ver o nome de vocês aprovados e quero também comer aquele pedaço de carne assada nos churrascos e aquela cerveja gelada, com certeza. Não se esqueçam de me convidar, que se convidar eu estarei presente. Vamos lá, a questão aqui da associação aqui entre as escolas municipais, zona urbana e zona rural, né? Questão da residência rural, e tá o número 1, a representação, e urbana 2. Aí a gente vem aqui. Nossa Senhora Aparecida é urbana ou rural? Nossa Senhora Aparecida é urbana ou rural? É 1 ou 2? É urbana. Urbana. Nossa Senhora Aparecida fica no bairro Nossa Senhora Aparecida, não é? Vai São Não. Luís. Bairro São Luís. Muito bem. Vereador José Bezerra Leite, urbano ou rural? 1 ou 2? É rural. Rural. Centro Educacional de Educação Infantil Maria Goretti, urbano ou rural? Urbana. Urbano. Muito bem. Ensino Fundamental Hermeto Pascoal, grande mago, bruxo da música. Rural. Rural, né? Na comunidade do Campestinho, né? Governador Luiz Cavalcante, urbano ou rural? Urbana. Urbana. Urbana, 2. Presidente Emílio Garrafasso Médici, urbano ou rural? Rural. Rural. Rural, comunidade de Antunica, né? Como diz o Dojinho, o professor Dojinho, a megalópole, metrópole lá da Antunica. Escola Deputado José Bernardes Neto, estamos falando da
rural, né? Rural, é lá no bairro Vermelho, na comunidade de Bairro Vermelho, lá do Cledisvaldo, bem pertinho da casa do Cledisvaldo, né? Do avô do Cledisvaldo. E temos aí 2121 letra, letra E. Letra E é a nossa resposta, né? Pode falar. Alguém ligou o microfone, foi sem querer, vai perguntar alguma coisa? A gente está pertinho de encerrar, mas a gente não vai encerrar a aula, não. Tem uma outra apostila aqui só com questões. A gente vai responder essas questões todas hoje. A gente vai dar uma paradinha. Ô, A gente vai dar Nando, uma paradinha Nando, para um intervalo e depois a gente responde essas questões. Pode falar. o bairro Júlia Barbosa é em homenagem a essa professora, é? É, é. Eu não sabia, não. A professora Júlia Barbosa é a mãe da Neguinha, mãe do Miró. Foi uma das primeiras professoras do nosso município. Tá certo, valeu. Aí o bairro pelo fato dela ser professora, e também as terras onde foi localizado eram as terras dela e do marido, né? Da família. Aí foi em homenagem a esses dois fatos. Aí a Olidina Pinheiro dos Santos, Criselídia Gonçalves, Júlia Barbosa e Cordélia Maciel são as primeiras professoras do município, as primeiras tias. E a desgraça da educação foi quando começaram a chamar professores de tios e tias. E aí acha que o professor tem que agir por amor, né? Afinal é tio e tia, né? Vamos lá. Nosso município possui 25 escolas. Verdade ou falso? Falso, né, gente? Falso. São 24, 17 rurais e 7 urbanas. O Poder Legislativo executa e administra. Falso, né? O Poder Legislativo legisla e fiscaliza, né? Cria leis e fiscaliza. Nosso município possui 11 secretarias. Verdadeiro, né? Temos apenas uma escola de ensino médio em nossa cidade. O Poder Legislativo tem função de penalizar e julgar. Falso, né? Quem penaliza e julga é o judiciário, né? Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Falso. Letra D. Agora vamos ver quem é que vai lembrar agora. Eu quero ver quem é que está com esse chavão, essa expressão na ponta da língua. Qual era a invocação usada pelos viajantes quando se referiam à sua vinda à Lagoa da Canoa? Qual era? Quem é que abre o microfone aí e nos coloca? Mirlene abriu o microfone, levantou a mão, pode perguntar, Mirlene. É que eu queria que você passasse a outra questão. Vou tirar um print. Ah, voltasse? Vamos lá. Pronto, pode Hein? passar. Quem é que nos abrilhanta e nos dá o ar da graça? Qual era o javão quando se perguntava para onde se ia? Qual Né, a era a letra expressão? A? A D? Eu não Letra quero saber D. da letra, eu quero saber qual é o javão, qual é a expressão. Vou Vou até até a Lagoa da Canoa. Vou Da até Canoa. a Lagoa da Canoa, né? De canoa, né? Na época se usava o de canoa. Exatamente. Essa é a expressão que gerou o nome da nossa cidade, né? Eu vou até a Lagoa de Canoa.
Pronto, gente. Nós vamos ter um intervalozinho. Tem um intervalozinho. E após o intervalo, a gente vai responder as questões que foi elaborada na outra, no outro slide. Tô aqui tirando as respostas para sexta-feira tem aula no fundamental. Aí tem que tirar a resposta, né? Senão a galera não vai gostar, né? De estar lá na tela todas as respostas. Vamos dar um intervalozinho, né? Nesses 20 minutinhos a gente retorna